Sistema prisional e a recuperação de detentos e egressos. Para alguns, um assunto desnecessário e incômodo. Mas é possível sermos um país melhor e maduro sem tocarmos nessas questões? Dr. Zanoni Manuel de Oliveira Júnior é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, sendo advogado atuante em processo de grande repercussão. E professor também de Direito Penal e Processo Penal. Para chegar ao processo penal, o que tem antes? No sistema brasileiro, no sistema acusatório, ele é até bifásico. Por quê? Porque nós temos, nos crimes de ação penal pública incondicionada, por força da Constituição Federal, um dominus litis, um titular da ação penal que é o Ministério Público. Sim. Seja um promotor de justiça na esfera estadual, um procurador da República na esfera federal. Só que para que esse dono da ação penal ele possa oferecer uma denúncia ao judiciário, ele precisa de um conjunto probatório mínimo. Ele precisa de prova, pelo menos indício, de autoria, de quem seja o autor daquela infração, do estupro, do homicídio, do roubo, e de materialidade. Ele precisa, pelo menos, do mínimo ali de materialidade e de autoria. Então, quem que vai buscar isso? O inquérito policial. Sim. Que é presidido, conforme o artigo 4º do Código de Processo Penal, artigo 144 da Constituição, pela autoridade policial, o delegado de polícia, seja o delegado de polícia civil na esfera estadual, na esfera federal. Então, o inquérito ele vai buscar esses elementos probatórios para o titular da ação penal. Em alguns crimes, o Estado deixa ao particular a pessoa ofendida, como soe acontecer nos casos de calúnia, injúria, difamação, porque envolve a intimidade das pessoas, o oferecimento das ações penais. Aí deixa de ser denúncia, o ofendido oferece uma queixa-crime para o juiz. Mas mesmo esse ofendido, para que ele possa processar alguém criminalmente, ele precisa também de prova de materialidade e indícios e prova de autoria. Portanto, o inquérito policial também vai servir de alicerce, de supedâneo para esses titulares inaugurarem, vamos dizer assim, para o seu telespectador entender, a ação penal no Brasil. Só fazendo uma explicação rápida, doutor, aliás, pedindo a sua informação. A materialidade tem a ver de provar que o fato ocorreu, né? Tem um fato ali que é delituoso. Sim, o artigo 158 do Código de Processo Penal, ele é de uma interpretação gramatical. Ipsis literis, ele diz, nos crimes que deixam vestígio, por exemplo, um arrombamento deixa um vestígio, regra geral, um assassinato deixa vestígio, um aborto deixa vestígio, uma lesão corporal deixa um eritema, uma equimose, um hematoma, uma escoriação, uma fratura. Então, ali nós precisaremos sim do exame de corpo de delito incidindo sobre a materialidade. Então, alguns crimes deixam vestígios. E o artigo 158 diz, nos crimes que deixam vestígios, é imprescindível, no sentido de indispensável, o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir esse exame sequer a confissão, ela que já foi a regina probatiorum outrora, ou seja, a rainha de todas as provas da confissão, nem a confissão do acusado pode se sobrepor ao exame de corpo de delito. Então, alguns crimes não deixam vestígios. Por exemplo, uma injúria verbal. A palavra lançada, ela se vai. Então, muitas vezes, a materialidade ali, a prova testemunhal poderá suprir a falta. Mas existem, e na grande maioria, o Código Penal traz, em sua grande maioria, crimes que deixam efetivamente vestígios. Ou seja, materialidade, autoria... Ali, materialidade. Agora, quem foi que deu o tiro, deu a pedrada, deu a paulada, quem envenenou? Aí o inquérito policial, através, presidido pelo delegado, o inquérito terá o caráter teleológico, ou seja, finalístico, de procurar quem foi o autor daquela materialidade. Eu queria perguntar aqui para o doutor Zanoni o seguinte, doutor, nós estamos falando aqui de sistema prisional, da execução da sentença, como disse o doutor Marcelo, mas uma coisa que parece que chama a atenção sempre da sociedade é o juiz condena a 20 anos de reclusão.
Depois cumpre lá 2, 3, 5, 10 anos e a pessoa sai. E para a população fica aquela sensação de impunidade, né? O que é esse regime de progressão e por que há essa distância entre sentença e o prazo efetivamente cumprido? Excelente pergunta. Uma questão que tem que ficar bem definida é o seguinte: a execução penal no Brasil, ela é judicial, ela não é administrativa. O preso, após uma condenação, cumprido o mandado de prisão, ele é levado ao estabelecimento prisional, mas quem é dono da execução não é o diretor do presídio, como é muitas vezes no direito norte-americano. Aqui não, aqui é o juiz da execução penal. E a população, muitas vezes, se o sujeito foi condenado a 25 anos, para a população, ele deveria ficar 25 anos recluso. Acontece que a Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210/84, que o secretário muito bem pontuou, ela diz que a execução penal no Brasil ela é progressiva, ou seja, o sujeito paulatinamente, aos poucos, progressivamente, ele vai pulando de regimes, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Nós não temos aquela chamada progressão per salto. Os tribunais superiores, eles já disseram que a nossa execução não permite. Ou seja, você não visualiza, não vislumbra na prática um preso, um condenado, ele progredindo do regime fechado diretamente para o regime aberto. Não, sim, ele tem que passar pelo semiaberto. Sim. Acontece que isso tem alguns lapsos. Por exemplo, se o sujeito foi condenado a 25 anos de reclusão, para que ele possa sair, progredir de regime do fechado para o semiaberto, é imprescindível que ele cumpra, se o crime não for hediondo ou equiparado a hediondo, inserido no rol da Lei 8.072/90, ele tem que cumprir 1/6 da pena. Ele não está livre, não. Ele vai só progredir. Se for hediondo não reincidente, 40%, ou seja, 2/5. E se ele for reincidente, 3/5, 60%, se ele for reincidente. Então, exemplificando aqui para o nosso telespectador. Se o sujeito foi condenado a 25 anos de reclusão, num regime hediondo, e se ele for reincidente, para que ele possa progredir do fechado para o semiaberto, ele tem que ficar 15 anos recluso na grade. E nós temos 15 anos, aí ele vai progredir, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos da lei, que o secretário citou, ele vai progredir. Ele não está livre, não. Para a sociedade, muitas vezes até é falta de informação, coisa que o seu programa está trazendo nessa oportunidade. Isso é importante, doutor, porque também é o seguinte, há critérios, né, que têm que ser observados, previstos em lei, para ele estar progredindo. Os requisitos que eu acabei de falar aqui, né? Os subjetivos e objetivos. Exatamente. Então não é só chegou, cumpriu ali e já daqui a pouco está mudando e aí volta para a sociedade como se fosse assim, o cara cumpriu lá 5 anos, foi condenado a 20, que aleatoriamente exemplificando, e já está solto. Então, porque, quer dizer, não tem essa questão de falar que tem. Isso não é impunidade, até porque, se, por favor, me corrija se estiver errado, nesse passado fechado para o semiaberto e para o aberto, há acompanhamento, há o comportamento, há o preso ou a pessoa que está lá, ele vai ter que atender alguns critérios que a própria lei vai trazer e que o juiz é que vai no final determinar. Né? Se tá, voltar aqui, doutor Zanoni, perguntando para o senhor, porque no bloco anterior estava falando sobre a progressão do regime, e o senhor comentou sobre crime hediondo. O que é crime hediondo? Que às vezes a gente ouve na televisão, mas não sabe o que é, né? A palavra hedionda quer dizer, é aquilo... O que é hediondo? É aquilo que é repugnante, é aquilo que é vil, que é abjeto, que causa asco, nojo, repugnância. Isso é hediondo. É aquilo que é teratológico, monstruoso. E os crimes hediondos, eles estão hoje catalogados numa lei 8.072 de 1990. Então nós temos lá, por exemplo, o homicídio qualificado, por exemplo, hoje o feminicídio, um crime que é praticado, um homicídio, o sujeito matar alguém por vingança, por inveja, por cobiça,
matar alguém mediante promessa de dinheiro, de pagamento, matar alguém com veneno, fogo, explosivo, asfixia. Então, seja enforcamento, seja estrangulamento, seja esganadura, tudo isso é homicídio qualificado, portanto, crime hediondo. O latrocínio, se na sua casa tem grade, tem portão, é porque o seu medo, o medo do seu pai, da sua mãe, é contra esse sujeito, o latrocida. Parágrafo 3º, infine, ou seja, a última parte do parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal. Não é todo o roubo que é hediondo, é só o roubo com morte, é o latrocida. A extorsão mediante sequestro, todo esse crime, artigo 159 do Código Penal, é hediondo. O estupro. Então, há uma pleiade de delitos, há um rol taxativo, números clausos, tá? É um rol taxativo de crimes tidos como hediondo. Ou seja, a lei diz o que é expressamente, né? Sim. Agora, aqui doutor... não cabe qualquer tipo de hermenêutica, de interpretação do aplicador, do juiz, do legislador, não só do legislador, mas principalmente do aplicador, do magistrado que vai aplicar aí a lei penal. Exatamente. Mas qual é o seu advocacy? E nós estamos conversando aqui, olha, como propor ideias reais para aprimorarmos a legislação que trata deste assunto, que nós estamos debatendo, o próprio sistema carcerário e os resultados dos projetos sociais. Aí eu pergunto aqui para vocês quatro, o que fazer? Que boas ideias ou propostas podemos ouvir dos nossos convidados aqui hoje para isso? Até para fechar aqui o nosso programa com um alento sobre esse tema. Para diminuir hoje, efetivamente, esse problema, porque o problema que o sistema carcerário tem no Brasil todo, infelizmente, para que o telespectador tome ciência, nós tomamos o lugar da Rússia. O Brasil, nós estamos apenas perdendo para os Estados Unidos, em primeiro lugar, e para a China. A China. Nós tomamos. A Copa da Rússia está se avizinhando, mas nós já ganhamos. Nós já ganhamos. A terceira população carcerária do mundo está aqui. E se continuar essa orientação do Supremo Tribunal Federal com a prisão na segunda instância, e também essa questão dos indultos presidenciais não serem cumpridos à risca pelos ministros das Cortes Superiores, até final do ano, eu falo a advocacia como um todo, entende que nós poderemos chegar a 800 mil presos no Brasil. Gente, chegamos aqui ao final do nosso programa. Quero agradecer imensamente aqui. Foi tão boa essa conversa esclarecedora e de alto nível. Obrigado, viu? Doutor Martúlio, doutor Marcelo, doutor Zanoni. Certamente a gente volta aqui com outros temas ainda próximo a esse para a gente continuar a nossa conversa, né? Obrigado. E nós chegamos aqui ao final de mais um programa. Reforçamos o nosso convite de continuarem com essa conversa nas nossas redes sociais. Aguardamos vocês e até o próximo Advocacy.